Eu sou um péssimo consumidor e eu acho que eu seria o português das exportações. Sou péssimo. Ou de ir às compras, tudo que eu tenho é velhinho, as botas portuguesas e tal, não sei o quê. Tudo que eu tenho, isto deve ter 20 anos, são t-shirts, cuecas e meias. E normalmente sou eu que as compro. E uma camisa de vez em quando para poder ficar bonito como o Pedro. Mas sou um péssimo consumidor. Agora, por isso sou muito mais das exportações, odeio ir às compras. Quando vou, adoro neste momento a facilidade com que temos de ir online e estudar previamente o que é que há nesta loja e na outra, e depois fecho os olhos, ou ponho palas nos olhos, entro no centro comercial e 5 minutos depois saí. Você é um cliente, você sabe, mas consigo as pessoas dizem muitas vezes isso. Pois. Não se preocupe, eu sei. Ou mesmo quando não vou, nada, e sai. Ou é aquilo, experimento. Tá, é para levar, 2, faz favor. Olá, bem-vindos a mais um episódio do EcoPod. O meu nome é Marina Almeida, tenho comigo o Pedro Vega Marques e hoje temos a conversa com o Pepe Rapazote. O Pepe nasceu em Lisboa a 10 de setembro de 1970, é casado com a atriz Mafalda Vilhena, tem 2 filhas, a Júlia e a Leonor, e é um ator português cuja carreira transcende fronteiras, com trabalhos em teatro, cinema e televisão. Reconhecido pela versatilidade e capacidade de interpretar diversos papéis, tem recebido elogios tanto do público como da crítica. Formado em arquitetura, a paixão pela representação levou a uma carreira artística diversificada, marcada por personagens memoráveis que demonstram a sua profunda dedicação à profissão. Bem-vindo, Pepe. Uau, posso ouvir outra vez essa introdução? Não é todos os dias? Obrigado, é um prazer estar aqui convosco. Podemos repetir quantas vezes? Olá, Pepe. Já toda a gente conhece o teu percurso de vida, a tua carreira, é totalmente conhecido, mas pegando um bocadinho da tua experiência como arquiteto, como é que tu olhas para o problema da habitação em Portugal, neste momento, tanto do ponto de vista técnico, da qualidade da construção, mas também do ponto de vista social e político? Muito bem. Então ontem, eu penso nestes assuntos todos os dias, tenho pensado muito em política, não em partidos políticos e não precisamente no resultado das eleições de 10 de março, mas no que se tem passado nos últimos anos, na qualidade da política em geral e na qualidade dos políticos. Estas coisas misturam-se um bocadinho na qualidade do que são as promessas e do que é realmente a vontade de mudar o país. Ora, eu venho do tempo político, profissional, de uma pessoa que elogiou muito, elogiou várias, à esquerda e à direita, mas venho do tempo do Cavaco. E os anos de Cavaco foram francamente fundamentais e de charneira no que diz respeito à habitação em Portugal. Desde logo por via dos PERs, dos Programas Especiais de Realojamento, nos quais participei, em alguns, a erradicação das barracas, que foi muito importante. Na altura, a qualidade da construção não era o mais importante, era de facto erradicar as barracas e obviamente ter uma casa e um teto que não as levasse o lobo mau, digamos. Sim. Portanto, de betão armado e de alvenaria. E nesse sentido fez um trabalho extraordinário. E também, nós somos de geração da EPUL, dos grandes projetos da EPUL, a empresa pública de urbanização de Lisboa, que trouxe sempre uma grande qualidade. Eu lembro-me que era jovem, e dizia, comprei casa aqui, um amigo dizia, comprei casa nesta urbanização da EPUL, que era um símbolo de qualidade extraordinário e que deixou de existir, por razões várias, e não apontando dentro, à esquerda e à direita, a não ser aos sucessivos eventos políticos. Vocês, em primeiro lugar, deixem-me vos diga, que me surpreenderam solenemente com esta pergunta para começar. Mas tudo bem, eu estou aqui para falar... Não, sabes que, Pepe, nós temos vindo a trabalhar muito esta parte e a acompanhar muito perto esta questão da habitação, do ponto de vista tanto, desde os solos até a construção. Adoro do mercado. Ora bem, esta pergunta põe-me a falar durante uma hora, desde já. E agora, pegando aqui na parte dos solos, vamos continuar este raciocínio, que era a construção, como foi executada, e o programa de habitação que foi executado se calhar desde 1985 ou desde 87, primeira maioria Cavaco. E agora, para elogiar outra pessoa por quem tenho muito apreço,
e aqui o Pedro também, nós fomos, para quem não sabe, colegas de escola, de colégio moderno, da doutora Maria Jesus Barroso, do doutor de João Soares e do seu filho Mário Soares, embora não tivesse diretamente nada a ver com o colégio, mas um colégio absolutamente extraordinário em termos de educação. Mas isto para dizer que depois de uma vinda do FMI e o Dr. Medina Carreira falar muitas vezes nisso, o falecido Dr. Medina Carreira, e depois da nossa entrada para a CEE com todo esse trabalho, e depois essa estabilização, que é preciso elogiar, de facto, foram os 10 anos de democracia e estabilizar o regime democrático em Portugal, depois nem de propósito veio um fazedor. Portanto, tivemos este cheirinho da liberdade e esta consolidação da liberdade, e depois a entrada de alguém que tinha um plano, um projeto para o país e que teve, e que o fez, e que é preciso reconhecê-lo sempre, que eu não voltei a ver, na verdade, e é por isso que eu digo isto. E que se prende também com, estou a falar, por exemplo, do Dr. Isaltino Moraes, aqui ao lado, que fez um trabalho extraordinário na Câmara de Oeiras. Isto eu digo por conhecimento próprio, que trabalhei em projetos. E as várias câmaras que tivemos aqui, o Dr. Nuno Abcacis, todo o momento até, eu diria depois também com o governo do Guterres, mas até o ano 2000, em que se fez um trabalho extraordinário, hercúleo, das coisas mais vistosas e mais impressionantes, dada a dimensão do nosso país, a quantidade de habitação que se construiu anualmente. Construíam-se dezenas de milhares e nunca houve problemas em termos habitacionais. Havia muita queixa dos edifícios devolutos, houve o problema do congelamento das rendas ad eterno, que já vem do tempo de outra senhora, já é um problema que terá 60 anos, que é uma perfeita estupidez, permitam-me usar esta expressão porque é estúpido, estúpido como falta, pouco inteligente, de facto, e voltar a congelar rendas porque é uma viciação tão grande do mercado que prejudica tudo e todos. Prejudica o senhorio e prejudica o inquilino. O inquilino vai acabar por viver numa habitação que não tem dinheiro para pagar, nem obras, nem legalmente lhe é exigido tal, e o senhorio que vai ser absolutamente oprimido, esmifrado, é uma inversão total dos fatores, quando nós queremos falar muitas vezes do, não, o Estado, o opressor, não, os grupos económicos opressores, os senhorios, eu digo, os senhorios chegam a ter, e vocês sabem mais disso do que eu, são os oprimidos mais miseráveis deste país. Há uma inversão total, e depois temos aquelas pessoas que têm primeira, segunda, terceira, quarta e quinta habitação, com quintas no Alentejo e em Palmela, que eu conheço pessoalmente, e que depois estão a dizer, não, eu não pago mais 5 tostões pela renda, e estão a pagar 25 euros pela renda de um espaço comercial na Baixa, na Rua dos Fanqueiros, absolutamente extraordinário, 150 metros quadrados. E queixam-se ao senhorio, diz, há uma falta de seriedade das pessoas e de honestidade relativamente a isto muito grande. Para além de todos esses fatores, que já de si seriam mais que suficientes para subverterem totalmente o mercado imobiliário e da habitação em Portugal, tivemos mais recentemente, mais uma vez, verdade se diga, mesmo depois da vinda da Troika e do aperto do cinto, etc, em 2015 fechámos a torneira à habitação. Construíram-se, eu juro que não venho preparado com estes números, mas não quero estar em erro, construíram-se em 8 anos, não chegou a 1000 habitações. 980 habitações. Em 8 anos destes governos, desde o primeiro governo do PS, Geringonça, em 2015 até hoje, 1000 habitações. E eu digo, também é outra coisa, eu preciso dizer estas coisas. Um governo feito de cativações é um governo desonesto, desde logo. Alguém que apresenta o Orçamento do Estado no final do ano, eu podia estar a dizer isto de outro partido qualquer. Um governo que apresenta no final do ano o Orçamento do Estado a dizer que vai ser um orçamento do Serviço Nacional de Saúde mais expansionista. Na verdade, nunca falaram em habitação. Mas, e que a meio do ano vai gerando cativações. E que depois, no fim do ano, ainda se vangloria. Ainda poupámos dinheiro. Pois pouparam, vocês não fizeram nada e não fizeram nada do que prometeram. A habitação foi o primeiro a sofrer com isto. O Serviço Nacional de Saúde nem foi dos primeiros, não, porque o orçamento do Serviço Nacional de Saúde tem aumentado. A questão da habitação é uma questão fulcral, mais do que a saúde, mais do que a educação, que são muito mais importantes, são bandeiras. E como são bandeiras e são visíveis, são bandeiras da esquerda e são visíveis, são coisas que não se podem abandonar de um momento para o outro. A habitação, se calhar, passa mais por entre os pingos da chuva. E acho profundamente desonesto vir dizer que de repente em Lisboa o problema é o alojamento local. Não, meu amigo, neste momento em Lisboa nós devíamos ter mais 50 mil fogos, devíamos ter mais 80 mil fogos,
estivéssemos a construir como deve ser, nos últimos 8 anos, na verdade, devíamos ter mais 160 mil fogos na Grande Lisboa. A construir ou a reabilitar, não é? A construir ou a reabilitar. Porque há quem diga que, de facto, há muitas casas para muitas famílias, só que não estão e as casas reabilitadas dentro do Concelho de Lisboa são francamente valiosas e, portanto, vale a pena mesmo reabilitar, porque se faz dinheiro com isso, isto pela lei do mercado. Como habitações prontas ou prontas a receber famílias, devíamos ter mais 150 mil habitações nos últimos 8 anos. Temos, ou dos últimos 10. Temos quantas? Temos mais 1000. E o papão é o alojamento local. Não estou de acordo. Esta é uma coisa muito importante de estabelecer. Não falamos ainda da qualidade da habitação. E vamos lá, mas já agora, imagina, já estamos próximos das eleições, se tu fosses candidato no dia 10 de março, que medidas é que propunhas para resolver o problema da habitação? Eu fugia, naturalmente, amanhã, e deixava uma nota a dizer que não ia aparecer mais. Longe de mim a política. Mas o que é que eu fazia? O que é que eu fazia? Que medidas é que eu voltava a reativar a Gebalis, a EPUL. As medidas seriam da construção a preços controlados, mas acima de tudo, porquê? Há uma coisa que é interessante, que a EPUL também nunca foi, que eu acho que era extraordinária. A EPUL nunca me deu prejuízo. É uma empresa municipal. E nunca deu prejuízo, e sempre fez construção de qualidade. Qual é o problema? Se calhar é uma ideia demasiado direitista. Uma empresa pública não pode estar a construir imobiliário para fazer perder lucro. Isso é horroroso. Não pode. Não pode. Porquê é que não pode? Se for uma habitação de qualidade, se houver gente para esse segmento de mercado, podem ser vários. Pode ser alto, médio. Agora, a verdade é que a PUL fazia sempre a construção de qualidade. Porquê é que não se pode construir? Se há quem... Eu compro. E se calhar abaixo do preço de mercado, quer dizer, porquê? Na verdade, o preço só está assim porque há falta de habitação. É uma lei de oferta e procura. É a lei da oferta e da procura. Porque é que o que é que eu fazia? Eu começava já imediatamente, como se fazia de facto nos anos 90, e a capacidade, que é uma coisa... Havia uma incapacidade grande nos concursos públicos de fazer cadernos de encargos. Os cadernos de encargos sempre foram extremamente incompletos e falíveis. E eram o sonho de qualquer empreiteiro. Porque, por isso é que se assistia a muitos cambões de concertação de preços. Este concurso ganhas tu, este concurso ganho eu. Ou se oferecia um preço abaixo do valor do concurso público, abaixo do valor do mercado. Porquê? Porque com este caderno de encargos tão deficiente, eu tenho a certeza que eu vou compensar 30% do preço. Ou vamos derrapar em prazos, ou vamos derrapar em tudo o que não consta no caderno de encargos. Eu digo, eu posso fazer 10% mais barato, porque já sei que vou ganhar mais 40%, porque falta aqui tudo. Então, e as torneiras faltaram. E a caixilharia? Não posso acreditar que a caixilharia não está no caderno de encargos. Tudo isto é uma coisa que o Estado vai pedir posteriormente. Não está. E não há responsáveis depois. Nunca há responsáveis pelo mau uso do dinheiro dos contribuintes. E, portanto, os concursos públicos sempre foram bastante isto. Agora, a EPUL, que era, digamos, as empresas públicas de habitação, se começarem a dar se começarem a dar prejuízo, que não o davam, ou são ao serviço da habitação a custos controlados, ou bairros sociais, etc., que também os FIIs, os PERs e tal, não são para fazer dinheiro, são para oferecer casas às pessoas, ou os outros, estava tão equilibrado antigamente, porque tínhamos esse tipo de habitação, que era para pessoas que não tinham habitação de carne e osso, de alvenaria, e tínhamos a habitação que permitia outros segmentos e que as pessoas estavam dispostas a comprar e mais, tinham na mais alta das considerações. E no resto do país a mesma coisa, no Porto havia muito isto. E é isso que falta neste momento, é isso que falta. E isto para dizer, em relação aos concursos públicos, se nós pegarmos no conhecimento, na sabedoria que tínhamos nos anos 80 e 90 relativamente aos concursos públicos que eu acabei de referir, sim, eu estou certo que, num instante, houvesse vontade das câmaras municipais e sobretudo do Estado, porque neste momento já ultrapassa a dimensão das câmaras municipais. Podemos falar de uma área metropolitana de Lisboa e do Porto, mas no resto do país não é assim. Embora as grandes falhas sejam estas. Mas eu acho que podemos falar em câmaras municipais, mas com o conhecimento que ainda temos adquirido, porque não foi assim há tanto tempo. Nos anos 90, acho que é relativamente rápido, haja vontade política, sim, de colocar essa construção de habitação em marcha. Claro que
Sobretudo a reabilitação, porque os terrenos não estão, já não existem terrenos como havia antigamente. A cidade está muito mais construída. Só a Alta de Lisboa é que ainda tem alguns vazios, de resto já nem Chela está construído, ou já não tem a mesma... Já não é tão fácil como nos anos 90, mas temos a prática dos anos 90 da organização dos concursos públicos para poder promover a construção de habitação de forma mais rápida. Porque quando dizem, e a habitação que está fechada ou devoluta, é assim, ou vamos para um programa mais habitação e se calhar mais à esquerda e lembrarmos um bocadinho do tempo de Vasco Gonçalves, e nessa altura está devoluta, é do Estado, eu recupero-a, depois dou-te alguma coisa se quiseres. Não estou de acordo, não acho que seja o regime em que vivemos e não quero vê-lo dessa forma. Como tal, as habitações devolutas, por mais triste e que terrível que seja, nós sabemos que muitas delas até estão em heranças indivisas das quais é impossível conhecer. Quer dizer, onde é que está o herdeiro? Os prédios maravilhosos do outro. Não interessa, não sei. Nunca mais vamos chegar ao princípio do fio do novelo para poder dizer, ok, temos os 323 herdeiros reunidos, agora gostariam de pôr-se de acordo. Não, nunca mais. Aquilo vai cair pela base, vai ficar o lote vazio durante durante um século, até haver qualquer coisa que mude, que pode ser eventualmente a lei. Se eu sou a favor de que a lei possa expropriar imóveis só porque estão devolutos, não. Totalmente em desacordo. Acho que a propriedade privada deve ser totalmente respeitada, porque isso é uma caixa de Pandora, que é uma coisa da qual falamos muitas vezes, e ao contrário também, acho que deve haver muita regulação de mercados, deve haver muita regulação de mercados imobiliários, deve haver regulação de monopólios, de abuso de posições dominantes, etc. Tudo aquilo que vocês... Acho que deve haver muita regulação, mas nunca ter atitude, nunca o Estado tomar atitudes de regime totalitarista. E agora, pegando um bocadinho nesta parte da regulação e dos agentes de mercado... Eu não estava mesmo à espera de muitas vezes, mas ótimo, estou a adorar. Não, mas pegando um bocadinho nisso, porque na verdade, quando nós falamos em regulação de mercado, falamos também muito da questão do consumidor. E nós queremos saber, Pepe, que tipo de consumidor é que és? Eu sou um péssimo consumidor, eu acho que eu seria o português das exportações. Sou péssimo. Odeio ir às compras, tudo que eu tenho é velhinho, as botas portuguesas e tal, não sei o quê. Tudo que eu tenho, isto deve ter 20 anos, são t-shirts, cuecas e meias. E normalmente sou eu que as compro. E uma camisa de vez em quando para poder ficar bonito como o Pedro, mas sou um péssimo consumidor. Agora, por isso sou muito mais das exportações, odeio ir às compras. Quando vou, adoro neste momento a facilidade com que temos de ir online e estudar previamente o que é que há nesta loja e na outra, e depois fecho os olhos, ou ponho palas nos olhos, entro no centro comercial e 5 minutos depois saí. Você é um cliente, você sabe, mas consigo, as pessoas dizem muitas vezes isso. Não se preocupe, eu sei. Ou mesmo quando não vou, nada, e sai. Ou é aquilo, experimento. É para levar, 2, faz favor, pronto. Isso, é assim, não gosto mesmo de fazer. Mas és aquele género que reclama, ou seja, que vai ao detalhe essa é outra questão. Não chegas a esse ponto? Não reclamo. Não reclamo porque também tenho conhecimento daquilo que estou a comprar, das marcas que estou a comprar, daquilo que elas podem oferecer, e se estou a comprar barato, não posso, como dizia a minha avó, contava uma história do meu bisavô, do pai do professor Manuel Cavaleiro Ferreira, do meu bisavô Agostinho, que era juiz, em Bragança, e era uma gente de família de Bragança, e que a minha avó adorava contar que o meu avô tinha uma capacidade no cheiro para os meus materiais, porque ia à modista e ao alfaiate e dizia, ainda não é esta fazenda. Ora, deste lado, ainda não é esta. E o meu pai escolhia sempre a fazenda mais cara. Dizia a minha avó com muito orgulho. Sim. A verdade é que depois lhe dava para muitos anos. Pois. E ela dizia sempre também o clássico, nunca te vistas pelo figurino colorido. Nunca vais em modas. Ai, que giro. Nunca te vistas pelo figurino colorido. Isto é um consumidor, eu sou um consumidor conservador. Daqueles que compram uma coisa e isto já sei, como aos carros. Um carro para mim dura 20 ou 25 anos. Não gosto de gastar dinheiro em carros. Quando gosto de um carro, gosto, porque consigo modas. Grande design. E o design bom vai ser bom agora, como daqui a 20 anos, como daqui a 50. Desde que lhe trate bem da mecânica, o resto está tudo bem. E como consumidor sou parecido.
Sei, no entanto, que há coisas, as cuecas não duram para sempre e as meias também não duram para sempre sem buracos. Pronto. E as t-shirts, vamos lá ver, não é elastano ou viscoso, não sei, não, 100% algodão, porque senão começa-me a irritar. Sim. E, portanto, há coisas que se compram e que sabemos que têm uma duração finita, limitada. Mas de resto sou um péssimo consumidor. Eu acho que o consumo interno, aquela coisa que faz mexer a economia interna e agora são 10 milhões de pp, está tudo estragado. Vamos à falência. Não, vamos exportar tudo. Sim, não, é que nós temos um bocadinho a sensação de que alguns consumidores até, e consumidores em Portugal, na sua generalidade, têm alguma dificuldade em reclamar. Eu, por exemplo, falo por mim, ou seja, temos muito aquela questão, até às vezes temos quase pena da pessoa que nos está a prestar um serviço, dizer, eu não quero chatear, pronto, olha, deixa lá, eu levo, fica... Absolutamente. E notas diferença entre o consumidor português e a experiência que tiveste em Portugal? Eu tenho também algum pudor em reclamar, mas mais do que isso, e acho que me devo queixar, acho que isto está tudo ligado. Está tudo interligado. Podemos voltar a Camões, podemos voltar a Gil Vicente, podemos voltar, sei lá eu de onde é que está. Quem diga que foi dos Bragança, quando começou a dinastia, há quem diga que se vai mais atrás. Mas de facto temos o Camilo, temos o Essa a falar de nós como gente e temos sempre a eterna última palavra dos Lusíadas, a camoniana inveja. E eu acho que no consumo entre o consumidor e o prestador de serviços ou o vendedor de um bem, há um bocadinho esta coisa entre o opressor e o oprimido, o invejoso e o invejado. Há um bocadinho esta coisa e disto resulta sempre aquilo que nós chamamos de pequeno poder. O pequeno poder depende das situações, depende das lojas. Mas se houver possibilidade de eu exercer o meu pequeno poder para dificultar a vida na reclamação que tu possas ou queiras e a que tenhas direito de fazer, eu vou fazê-lo. E se quisermos, e há um bocadinho mais, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar um bocadinho dos tribunais administrativos e dos códigos de processo administrativo e sobretudo dos serviços públicos. Qual é a dificuldade de nós fazermos uma queixa no serviço público? Vais-te meter numa chatice da qual vais sair daqui a 12 anos. E porquê os tribunais administrativos? Porque o Estado é juiz em causa própria e recorre até ao Supremo, embora perca 85% dos casos, como é normal, mas como tem fundos ilimitados, leia-se o dinheiro dos contribuintes, eu vou recorrer até ao Supremo sempre. E tenho um tribunal administrativo, um STA entupido durante 20 anos. E quando uma pessoa quer reclamar qualquer coisa que, de certo, mais importante, contra o Estado, tem 20 mil processos à frente, que é o Estado a defender-se de uma coisa indefensável, por isso é que perde 85% das vezes. Isto leva-me aos códigos processuais, que era, não, acabou-se. Muito menos recursos, e agora estamos a ver, não é? A Operação Marquês. A Operação Marquês, do engenheiro Sócrates, que já levou 40 recursos para impedir de ir sequer a julgamento. Isto acho um abuso. É feito um código processual à medida dos ricos, dos políticos, dos ricos, dos poderosos e de que interessa. Isto dificulta-nos muito a vida e a justiça não é servida e não é feita. E há justiça para ricos e justiça para pobres. Enquanto pudermos recorrer, já vimos que durante 20 anos é só meter mais o recurso. E os recursos são as coisas mais ridículas que há. E tudo lhes é permitido a estes recursos. Não quero falar de recursos políticos. Falemos do recurso. No fundo, a gênese é a mesma. Aqui estava a falar agora de penal, mas falemos do administrativo. E no fundo, o administrativo é capaz de ser pior ainda. Embora os crimes sejam inferiores, porque não é penal. É administrativo, embora estrague a vida das pessoas e as pessoas possam falecer sem nunca terem visto justiça ser feita. Relativamente ao consumidor, é isto que acontece. Nos serviços públicos, de um restaurante, de um etc., eu acho que se mistura um bocadinho, que é o nacional porreirismo, que somos, a dificuldade em dizermos, epá, agora vou estar a reclamar. A verdade é que há uma coisa que me deixa sempre relativamente a isso. Se eu estiver a reclamar um serviço, eu vou reclamar contra aquela pessoa especificamente. Pois. Isso sim. Isso dá-me algum pudor que a dizer, esta pessoa vai ser desempregada, não sei qual é a vida dela, vão despedi-la, etc, etc, etc. Em relação ao serviço e à pessoa, ao empregado que me está a servir, tenho muito pudor. Se for com o patrão, já não tenho pudor nenhum. Se for com a casa, não tenho pudor nenhum. Se for com a marca, não tenho pudor nenhum. Se for com o serviço público, nenhum pudor. Onde é que entra o meu pudor aqui?
é telefonar para um amigo formado em Direito e dizer: esquece, vais ir a tribunal 50 vezes. Porquê? Porque soube mal do cozido? Achas que o chouriço de sangue estava já um bocadinho passado? Já tivemos reclamações dessas. Podes sempre ligar, vir a DECO também. Não é? Isso, já tivemos Aí é que nós agora vamos afunilar isto tudo pá, num grande elogio. Aquilo que eu acho que devia ser um serviço público e que devia estar contemplado na lei e que devia ser claramente outra coisa, que é, vamos voltar ainda um bocadinho àquela coisa que, as experiências que eu tenho tido nos estrangeiros, sobretudo nos Estados Unidos, em que o cliente tem sempre razão e o cliente tem mesmo sempre razão, mesmo que seja a pior besta do mundo. E nós vemos nos Estados Unidos, eles dão o nome, por exemplo, às mulheres, sobretudo às mulheres, porque são mais as mulheres do que os homens, é uma questão, é assim mesmo. As mulheres que perdem a cabeça, que entram em histerias contra determinado serviço em determinada loja, e muitas vezes, quando não têm razão, chamam-lhes as Karen. The Karens. As Karens, deram-lhe o nome, como as Luísas, as Antónias, o que for. Pronto. São aquelas que tipo diz: esta mulher já bateu com a cabeça, já está a deitar fumo por todos os lados e não tem um pingo de razão. E depois diz: tenha calma, minha senhora. Ele te come. E atiram-se para o chão e chamam a polícia e toda a gente está a filmar. Toda a gente está a filmar. Pois, isto torna-se viral. Que é isto, torna-se viral, etc, etc. Sim, Portanto, estas Karens. Mas por incrível que pareça, só com a intervenção da polícia e da segurança num estado de histeria total é que isto acaba, porque até lá o cliente tem mesmo sempre razão, ao ponto de se tornar totalmente absurdo. Ora, nós estamos, que eu acho muito bem, depois se torna uma questão de polícia, um caso de polícia, muito bem, torna-se um caso de polícia, e a senhora que vai passar 3 dias à esquadra, a avó Karen, muitas vezes senhoras de 70 anos ou senhores de 80 anos, diz, nunca é tarde para passar os dias na esquadra para perceber o que é bom e tentar acalmar um bocadinho e não ter estes comportamentos com pessoas que estão a trabalhar e que não merecem estas coisas. Eu acho que cá em Portugal é o contrário. E tudo isto conjugado é a inveja com o invejado, o opressor com o oprimido, o pequeno poder e a lei a respaldar tudo isto, que é: eu sei que este tipo não vai a lado nenhum por daqui a 20 anos, ele vai desistir certamente de ter comido um cozido à portuguesa com uma couve lombar daquele que são um bocadinho azedo. Isto não faz sentido. Quando o livro de reclamações devia ser muito mais prático do que isto. Já temos digital, já temos reclamações. Sim, mas devia ser mais prático. Sim, e não devia haver tanta resistência, não é? Na entrega e até a informação sobre... Eu vejo depois, comparando com o sistema americano também, com o poder dos juízes, os juízes, que depois pode levar a casos absurdos, mas precisamente na ponta oposta à que nós temos. Nós aqui temos a garantia que os arguidos têm. O meu tio Manuel de Valcaleira Ferreira dizia muito isto, que isto é de Santo Agostinho, que é preferível 100 criminosos em liberdade do que um inocente na prisão. Totalmente de acordo. Agora, com 500 indícios, 1000 indícios, com provas, estão aqui, as impressões digitais tuas estão na arma que matou tal pessoa. Poder ter 50 recursos para 15 anos depois, felizmente crimes de sangue têm mais dificuldade em prescrever, mas suponhamos que não eram de sangue. Como é que é possível que isto aconteça? As provas estão aqui todas em cima da mesa, A, B, C, D. Perguntem a qualquer pessoa, que não é juiz, não é jurado, que nós não temos cá, ou a não ser em casos especiais, como é que avaliam isto? Dizem, 25 anos para este, mas de caras. E passados de 10 anos ainda nem sequer começou o julgamento. Como é possível isto acontecer? No Código de Processo Administrativo, no Código de Processo Penal, não é possível. Corte-se. Tem 3 períodos de recurso. Um para provas diretas, outro para provas indiretas e outro para questões formais. Meu amigo, acabou. Tem 3 meses para cada uma delas. E é mais que sobra. Sim, está-me a faltar alguma coisa? Não me está a faltar nada? Deixa lá ver. Tens 3 meses para pensar no assunto. E para recolher essas provas e para montar o processo. Podemos dizer, há casos muito mais complicados do que isso. Alargue-se um bocadinho, mas não se façam 10 anos, nem 40 recursos. Não façam, por favor. E isto é a descredibilização da justiça, muito bem, mas mais do que isso, qual é a consequência que temos para o consumidor? O consumidor fica sempre a perder. Não fica... Porquê? E daí também
não só pelas equipas maravilhosas que tem a DECO, mas o buraco e a oportunidade, as lacunas estão criadas para a existência de uma coisa maravilhosa chamada DECO, que não devia existir por princípio, mas sim porque há uma falha enorme nestas questões de consumidores e fornecedores. Há uma falha enorme na justiça. Tem que entrar a DECO. E graças a Deus que existe um anjo da guarda chamado DECO. É verdade. Se não fosse a DECO, tínhamos pessoas a morrer à fome, tínhamos pessoas na falência, tínhamos pessoas vigarizadas a torto e a direito, e acho que é uma reposição de justiça, um bocadinho e agora comparando também com os americanos, o Estado americano é um Estado muito pouco social, é um Estado por vir muito pouco apoiador, que apoia muito pouco as comunidades, e é por isso que nascem também nas comunidades suburbanas tanta coisa, não é? Vamos fazer sopa dos pobres, vamos criar um hospital de campanha, sim, no subúrbio de New Jersey, vamos, sim senhor. Mas como? Epá, meu amigo, os hospitais públicos esquece, vais para morrer aqui. Aqui, nos Estados Unidos. E, portanto, a comunidade privada é espetacular, vê-se coisas lindíssimas. E é um bocadinho esse o espírito, são as lacunas de um Estado que permitem que depois aconteçam coisas como a DECO. E graças a Deus que existe a DECO, de facto. Obrigado. Agora, Obrigada a nós. Obrigado. Um grande obrigado. Sim, uma das questões que nós tínhamos aqui era exatamente isso, ou seja, qual é que tu achas que seria o papel de uma organização de defesa do consumidor e como é que tu verias, no fundo, este tipo de estrutura a acompanhar as exigências de consumo que atualmente temos. Por exemplo, falavas na saúde. A saúde é um problema também, daria tempo para mais um episódio, mas de facto... Eu não sei como é. Mas de facto nós dizemos que é um problema e de facto é, mas comparado, por exemplo, com a experiência que tu tiveste na América, sabemos que o apoio, sim, não é? completamente diferente. Completamente diferente. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar aqui um consumidor que até foi mediático, teve um aneurisma nos Estados Unidos e tinha uma conta para pagar, que não deu a tentar angariar fundos porque não conseguia e de alguma forma tentamos acompanhar a nível de seguros que ele poderia ter, do cartão de crédito, por aí em diante, que muitas das pessoas não estão informadas. Exatamente. Mas de facto, lá está, nós cada vez mais temos desafiamos enquanto organização a acompanhar a complexidade disto tudo, que no fundo coincide com as palavras que estavas a dizer. Agora, eu pergunto-te, como é que tu verás uma DECO no futuro? Eu não vejo as coisas a mudarem. Dessa forma. Não. Vejo as coisas a não mudarem muito, a vocês, a DECO a ter mais trabalho ainda, e a ter que se desdobrar e agora cada vez mais coisas. Eu acho que a inteligência artificial nos vai dar água pela barba a todos. A todos. Na questão de direitos e na questão do consumidor. Do consumidor. E na questão das vigarices, dos enganos, etc. É assustador e ainda estamos a anos-luz de compreender as capacidades criminais e de abuso que a inteligência artificial pode trazer. E eu acho que é esta capacidade que a DECO tem que ter de ser extremamente orgânica e de se moldar e de tapar e de, como dizia o Bruce Lee, be water, não é? Assim, preencheres os espaços que tens, não é? Que preencheres, porque só assim é que se vai conseguir ir de encontro. E acho que a DECO, de facto, se as pessoas soubessem, acho que toda a gente devia ser assinante da DECO. Meia culpa, que eu tenho familiares que são, e eu próprio não sou assinante da DECO. E às vezes faz de volta. A partir de agora sim. Mas vou acompanhando sempre, e eu vou acompanhando 500 mil casos, e a única forma, porque eu sei que se um dia tiver necessidade, e é por isso que é justo, e atenção, eu sou, por exemplo, sou assinante de vários jornais, e às vezes alguns europeus. O The Guardian, por exemplo, é um jornal que nos permite ler, mas é um jornal tão grande que nos permite, no final de cada artigo diz: agora, se gostaríamos que pudesse deixar um donativo aqui, se acredita no nosso jornalismo independente, deixe um donativo. E eu, em consciência, não sou assinante do Guardian, mas estou sempre a fazer transferências para Londres. Porque acho que merece. Sim, pá, eu leio todos os dias o Guardian, pá, eu mensalmente tenho que lhes deixar alguma coisa. Agora, eles conseguem viver disto. Que é giro. Porquê? Porque o Guardian tem fama mundial, vai de Hong Kong a Hawaii, e portanto é um jornal global. Ele permite uma entidade privada como a DECO, estritamente nacional, não permite que tivéssemos uma coisa destas, porque gostava que a DECO pudesse viver assim, não só dos assinantes, mas de quem achasse que
Não, a DECO defende as pessoas, não defendeu só a mim, ou mesmo que não me defenda a mim. Eu sei o papel fundamental, central que a DECO tem na sociedade portuguesa, que não é coberto por mais ninguém. Por quem deveria, por direito, ser. E, portanto, devia haver uma espécie de... Eu não digo dinheiro público, porque deixaria de ser independente, Sim. mas os donativos clássicos, que é... vocês podiam passar a deixar esta notazinha que eu acho interessante. Se acredita na DECO e percebemos que não tem a capacidade de ser assinante, mas fica aqui o NIB para poder contribuir se assim o desejar. Por exemplo, acho que há muita gente que vai dizer, às vezes uau, também de facto é uma... a questão de ser, e estamos mesmo a terminar porque já não temos muito tempo, mas às vezes também há sempre uma dificuldade e algum tabu e alguma resistência, não da forma como se aborda, e o consumidor para estes tipos de questões e algumas entidades para este tipo de questões, e sendo a DECO de facto uma associação privada, e às vezes muitas vezes as pessoas nem percebem muito bem, não é? Ou seja, mas é privada, mas é pública, mas é Estado. Jornalismo independente. Sim. Se você quer que mantenhamos a independência e o jornalismo independente, e se estiver interessado, se estiver por bem, deixe um donativo. A DECO, se quiser manter a independência, não há outra forma de o fazer, é através de assinantes, ou através de alguma publicidade, e mesmo a publicidade, tanto no jornalismo como na DECO, pode trazer problemas. Que é, estamos a fazer publicidade, agora apareceu-nos um processo no qual está envolvido um anunciante da DECO. Ui, caramba, de certeza já vos aconteceu. Como é que nós vamos descalçar a bota de um anunciante? Eu estou a pagar publicidade, vocês agora estão a meter este sarilho em cima. Isto é muito complicado, por isso é sempre... Eu sou totalmente de acordo dos donativos independentes para manter a isenção de uma organização como a DECO ou como um jornal privado. Que as pessoas queiram acreditar que é totalmente independente. Pepe, só para terminar, falaste na inteligência artificial mais ligada ao consumo, mas pegando aqui um bocadinho na tua qualidade de ator, não é, na tua profissão, tu sentes-te ameaçado pela inteligência artificial generativa? Sim. Achas que vai chegar a um ponto em que o ator desaparecerá? Não sendo ator não, mas eu sou membro da APL, da Associação Portuguesa de Locutores. As locuções feitas por alguma da inteligência artificial estão assustadoras. Um dos problemas que a GDA são direitos dos artistas, e a DECO um dia destes também, ver se há envolvida de uma forma ou de outra, não tenho a menor dúvida, se é que não está já, o roubo da modulação do tom e da cor da voz. Eu basta pegar em 5 minutos desta nossa entrevista e replicam qualquer texto que quiserem com intuação e com o fecho das frases. Já estamos a este nível. Ou seja, até eu termino num tom um bocadinho jocoso. Tenho um colega cuja voz é muito afamada na dobragem de filmes pornográficos. Portanto, que isto é uma graça, mas é uma graça que para ele vai tirar dinheiro. Não que ele dobrasse filmes pornográficos, mas assim, a voz dele é copiável em qualquer lado. E a qualquer momento temos qualquer empresa para a qual fazemos publicidade, não é? Os spots comerciais na televisão, na rádio, e até as narrações de documentários, etc. E que estão copiados. É fácil provar que é a nossa voz. O que é difícil é desenvolver e fazer aprovar a lei para a inteligência artificial. Ou seja, nós vamos passar 10 anos ainda a sofrer muito com a inteligência artificial, até termos legislação que possa cobrir finalmente essa coisa. Foi isso que aconteceu sempre. É difícil o desenvolvimento e a aprovação da legislação. Até lá é pirataria total. É um assalto o mercado aos direitos das avança mais pessoas. rápido do que propriamente a legislação, ou seja, está sempre mais rápido, está sempre mais à frente, e depois é muito difícil de acompanhar. Mas nós ainda temos esperança que a humanização ainda impere. Há coisas das quais eu acho que tão cedo não desaparecem. O vosso papel, por exemplo, é demasiado criativo, demasiado humano, demasiado complexo. Demasiado complexo, com demasiadas variáveis. Não é uma coisa que possamos dizer, toma lá estes exemplos, agora resolve repete. Exatamente. Nenhum exemplo pode ser replicado no seguinte. E isso são profissões boas. Eu felizmente tenho outras também, sou arquiteto, há coisas que não acredito, obviamente, que qualquer inteligência artificial diz, olha, faz uma moradia do tipo Mies van der Rohe neste bloco. Ok, mas isso já se pode, isso já nós podemos copiar desde sempre os arquitetos que fazem plágio de outros arquitetos. Não é esse o nosso problema, é que há sempre questões extremamente particulares de caso a caso. Quando isso acontece,
a presença humana é sempre requerida. Pois, necessário. Esperemos que seja assim sempre. Pepe, muito obrigada. Obrigado a Nós vocês. ficávamos aqui mais não sei quantos episódios, só falar de vários temas. Foi um prazer e obrigada mesmo pelo tempo que Obrigado, que nos obrigado. disponibilizaste. Obrigado. E até uma próxima. Obrigada.